Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Rilgley Fagundes, hoje é 28 de agosto de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Gente, vamos falar da Amazônia? Vamos continuar falando da Amazônia. Nós temos aí um monte de ativistas, comunistas, socialistas, né, mostrando girafas, hipopótamos, coalas, urso-panda, até urso polar na Amazônia. O que não mostraram para vocês ainda foi o documento manifesto assinado pelo PT, CUT, PSOL, pessoal aí, Gleisi Hoffmann e outros, cometendo um ato de traição contra o Brasil. E adivinha a quem eles mandaram essa cartinha, esse documento? Não sabem? Vão saber agora. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações. Eu não entendo como ainda tem gente que defende esses traidores. O Manifesto da Traição à Pátria. Aqui, publicado no jornal francês de esquerda Libération em 27 de julho passado. Ó, preste atenção à data. 27 de julho passado, o manifesto assinado, aqui ó, cadê? Deixa eu ver, liberado, assim, ó só. O manifesto assinado por Gleisi Hoffmann, PT, Bulas, PSOL, Glauber Braga, PSOL, Humberto Costa, PT, Wagner Freitas, CUT, Davi Miranda, que se auto-intitula membro da Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional do Brasil, Talíria Petrônio, PSOL, Paulo Pimenta, PT, e João Pedro Tadilli, MST, ao lado de outros comunistas franceses. É literalmente um ato de traição contra o Brasil. Preste atenção que esse Tadeu ali, né, o Tadilli, esse cara aí, esse é o mesmo cara que eu mostrei o vídeo para vocês, ele dizendo que o dinheiro que vinha da Noruega e da Alemanha, a verbinha que vinha para cá, era para financiar o MST. Tem um vídeo que postei aí para vocês, tá? Dinheiro da Alemanha era para financiar o MST. Tá lá, acho que é esse o título lá. Bom, vou repetir o nome para vocês. Que é para vocês guardarem o nome desses camaradas. Gleisi Hoffmann, PT, Bulas, PSOL, Glauber Braga, PSOL, Humberto Costa, PT, Wagner Freitas, CUT, Davi Miranda, que auto-intitula membro da Comissão das Relações Internacionais e Defesa Nacional do Brasil, Talíria Petrônio, PSOL, Paulo Pimenta, PT e João Pedro Tadilli, sei lá, MST, Vamos lá, agora vamos continuando. Eivado de mentiras e ataques grosseiros ao governo Bolsonaro, o texto do Libération é um ataque frontal à soberania brasileira. Deixa eu pular isso aqui. Espera aí, aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. Cadê? Uma piada escrita por jornaleiros franceses que sequer sabem onde fica a Amazônia. Contém pérolas como o desmatamento da Amazônia aumentou 88% desde 2018, ou povos indígenas ameaçados pela milícia do agronegócio, túmulos de centenas de ativistas ambientais que foram assassinados nos últimos anos, número que continua a crescer. Agora aqui detalhe, né? Nos últimos anos. Quem é que estava no governo nos últimos anos, gente? Fala aí. Bom, dirigido diretamente a Emmanuel Macron, pedindo providências urgentes do presidente francês. Opa! Olha só, gente! Leia-se Intervenção Francesa na Amazônia. O manifesto explica certeiramente as ações do sujeito. 30 dias depois, ao atacar Bolsonaro e a entrar em uma insana campanha para intervir no território de uma nação soberana, como se estivéssemos no século XVI e o Brasil fosse uma tribo de ignorantes, chefiada por um incompetente corrupto, como diga-se de passagem, alguns que governaram este país, como Lula da Silva. Os ataques não param aí. O texto acusa o governo brasileiro de escravocrata, se referindo a trabalhadores rurais, empregados em grandes fazendas,
afirma que um acordo entre o Mercosul e a União Europeia ampliará a destruição do meio ambiente e as mortes decorrentes das ações do agronegócio e acusando o Brasil de continuar suas atividades criminosas. Olha só, gente. O manifesto, que pede a não assinatura do acordo com o Mercosul, foi assinado pelos brasileiros, citados e esquerdistas franceses. Ora, se isso não configura crime de lesa-pátria por parte dos brasileiros signatários, como Boulos e Gleisi Hoffmann, não imagino o que possa ser. Além do evidente tiro no casco que seria para a própria França, dependente do comércio com o agronegócio brasileiro e ameaçada pela China. Toda a insana campanha gerada a partir daí pela imprensa mundial, com direito a girafas amazônicas e até pitacos de um papa, e pelos sujos jornaleiros brasileiros, acabou dando em nada, como se sabe. E reforçando mais ainda a posição do governo brasileiro ao defender sua soberania de forma firme. Vocês estão entendendo mais ou menos o que está acontecendo, né, gente? Deu pra captar mais ou menos aí, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Resta a infeliz constatação de que para a esquerda, em qualquer lugar do mundo, não interessa o desenvolvimento ou o bem-estar dos povos. Interessa apenas o poder por ele mesmo, ainda que signifique o atraso, a crise econômica, a escuridão cultural. Sem contribuir em nada para a civilização, só consegue expelir mundo afora absurdos como esse. Manifesto miserento. Miserento foi o que falei, viu? Uma obra-prima de traidores de sua própria pátria. Bom, tá aqui, gente, a matéria para vocês. Olha, é inacreditável isso que eu tô lendo aqui para vocês. Isso fica bem claro que os ataques de Emmanuel Macron foram planejados e orquestrados e tiveram apoio de políticos brasileiros. Nós tivemos aí PSOL, nós tivemos aí PT, nós tivemos aí CUT e um auto-intitulado da organização do raio que o partiu para colar. Mandando manifesto para Emmanuel Macron pedindo que o cara viesse intervir aqui no Brasil. Pergunto para vocês, isso é ou não é a prova cabal de que esse povo vendeu a nossa Amazônia para eles, estão com medo da cobrança da dívida, estão com medo de Bolsonaro sustentar a palavra e dizer aqui ninguém bota a mão porque aqui é dos brasileiros e não dos políticos, e aí ó, pescoço de nego vai rolar, porque a verdade é essa. O dinheiro que a Alemanha, Noruega, França e outros países investiram aqui no Brasil não vão querer perder, não. E vão cobrar de algum lugar. E se não podem pegar da nossa Amazônia, Gleisi Hoffmann, Talíria Pedra, viagem para Cuba, um país que não tenha vínculo com a França ou com qualquer outro, porque o bicho vai pegar para vocês. Vejam que o manifesto é de julho do mês passado ainda, gente. E só essa semana, Emmanuel Macron, ó, resolveu caçapar esse negócio aí. Vocês veem que interessante? Os caras dizem que o Bolsonaro entregou o Brasil para os Estados Unidos, né? Mas são eles que pediram intervenção da Alemanha no nosso Brasil, gente. Como é que pode governantes, políticos eleitos, deputados e senadores, né? Humberto Costa é senador. Deputados eleitos pelo povo brasileiro pedir para outro país invadir o seu? Para tomar o patrimônio dos brasileiros. Cara, por que eles não pedem um manifesto para o Emmanuel Macron vir no Nordeste fazer uma intervenção no Nordeste? Sabe por quê? Porque no Nordeste não tem riqueza, não tem minério, não tem nióbio, não tem nada do que interessa, porque eles não querem reflorestamento. O próprio Emmanuel Macron, eu trouxe a matéria para vocês aqui, querendo há tempos atrás, fechando um acordo para desmatamento na Amazônia. Como é que o cara agora está defendendo a Amazônia? Ele queria, quer dizer, apoiou um acordo de desmatamento lá atrás, nos governos anteriores.
E agora vem com um papinho de que está querendo defender a Amazônia? Não. Antes ele queria o desmatamento, por quê? Desmata, pega o recurso, leva para a França. Pega os nossos minérios. Agora ele defende o não desmatamento porque o atual governo que está hoje governando o país entendeu que o que está na Amazônia não é da França, não é da Noruega, ou da Noruega, não é... Não, Noruega não. É Noruega, gente? Não, Nicarágua, Noruega, não. Acho que é Noruega mesmo. É Noruega, eu me lembrei, é Noruega. E nem é da França, não é de ninguém, é dos brasileiros. É dos brasileiros. E aí vem dizer que o Bolsonaro entregou o Brasil para os Estados Unidos. Você viu alguma vez o Bolsonaro pedindo para o Donald Trump mandar alguém invadir o Brasil aqui? Mas nós estamos vendo há um mês atrás um manifesto assinado por essa turminha do desleixo do quanto pior, melhor. Tem gente que parece que continua, e ainda tem gente que ainda vai defender isso aqui. Eu sei que tem gente que vai colocar nos comentários aí, Bolsonaro, repetindo mantra esquerdista. O Tadeu Tedilha ali, o cara, eu tenho vídeo aí mostrando pra você, ele, com próprios lábios dele, falando. O que ele diz? Que o dinheiro da Alemanha, da Noruega, vem para o MST. E que a Alemanha e a Noruega apoiam as ações do MST. Ah, bacana, né? O que o MST, o MTST, todo esse povo faz? Invade casa, invade terra, invade tudo. Peraí. Ela coloca... Agora você vê que engraçado, né? Eles colocam lá, né? Da morte nos últimos anos. Quando ela fala nos últimos anos, engloba o governo de quem? Porque Bolsonaro não tem nenhum ano de governo. Então falar nos últimos anos está no plural. Compreendes? No plural. Então, quando ela diz nos últimos anos, isso quer dizer que ela está admitindo que no governo deles a pilantragem comia solta. Vocês veem, é o que eu falo tanto para vocês aqui. Até na hora deles tentarem manchar a imagem do Bolsonaro, eles precisam meio que manchar um pouquinho a imagem deles também, confessar um pouquinho do crime. Gente, dizer que de 2018 para cá a Amazônia, a queimada aumentou 88%. É o ridículo do ridículo. É um povo que não tem noção de proporcionalidade. Cara, é a mesma coisa do Lula quando ele chegou na... Ó, olha onde foi, na França, no mesmo lugar. Pronto, tá aí, me lembrei agora. Ele chegou na França e disse: companheiros e companheiras, o Brasil tem 25 milhões de crianças na rua. Alguém teve que corrigir lá, ele mesmo conta isso aí num dos vídeos dele aí, tá no YouTube. Ele mesmo conta que chegaram pra ele e falaram: Lula, pelo amor de Deus, cara, fala um negócio desse não. Se tivesse 25 milhões de crianças nas ruas, o povo andava atropelando criança, cara. Que foi que ele falou? Ninguém liga pra isso não. A gente fala que tinha não sei quantos milhões de pobres, não sei quantos milhões de desabrigados, e o povo aplaude. É o que ele fala. Não é eu quem estou dizendo, os vídeos estão aí no YouTube para você ver. Lulinha falando isso. Agora, você só não enxerga se você não quiser. Tem Gleisi Hoffmann, e eu trouxe esse vídeo, eu trouxe também. Ela dizendo o seguinte: o desemprego tem que aumentar, não é na estatística, o desemprego tem que aumentar na população. Ela dizendo isso. E agora nós estamos vendo ela e toda a turma dela pedindo para o Emmanuel Macron intervir no Brasil. E foi o que ele fez. E foi o que ele fez. Quem é que veio aqui com esse papinho de Amazônia nossa? É a casa não sei de quem. Quem foi? O próprio Emmanuel Macron. Agora, tudo isso caiu por terra. A mídia se deu mal. O G7 entrou nessa, meio que naquela, eita. Só que é o que aconteceu? O próprio G7 viu que as informações estavam erradas. É tanto que aconteceu, tem um vídeo até que mostra isso. A Angela Merkel, não sei como é que fala. É ela mesma aí, Angela Merkel, acho que é isso. Merkel, sei lá, não sei, tá errado, mas vocês entenderam. Ela fala o seguinte: nós vamos ligar para o Bolsonaro para dizer a ele que nós não estamos contra ele. O Emmanuel Macron no vídeo
o cara parece ou vai ter um infarto ou vai cair da cadeira, alguma coisa. Você vê que ele fica visivelmente, ainda interpela. Vocês vão ligar? Vocês vão ligar? Ah, pra quê? Pra quê? Vocês veem lá claramente que o cara fica preocupado. E ela reafirma que vai ligar para o presidente Bolsonaro. Por quê? Deixou o cara sozinho nessa roubada. Ninguém quis assumir essa bronca com o Emmanuel Macron, não. Gente, vocês querem ver uma coisa interessante? Olha, ela fala esse negócio dos agricultores que vai acabar. Sabe o que ela queria no Brasil? Uma França, um estilo igual à França. Na França você não tem grandes produtores agrícolas, são pequenas fazendas. Isso te lembra alguma coisa nas eleições? Como é que é o nome lá? É agricultura familiar, que você planta couve, alface. É aquela coisinha assim, cada um... Agricultura familiar. Vocês lembram disso? É o que existe hoje na França. E qual é o problema disso, Gui? O problema disso é que esse tipo de governo, esse tipo de ideia, tornou a França difícil de competir com países como o Brasil, como outros e outros países. Por quê? Porque eles não têm estrutura de comércio para tanto. Isso é um dos problemas do Macron com o Brasil no fechamento do Mercosul. Você vê que interessante? Eles queriam que o Brasil não fechasse o acordo do Mercosul com a União Europeia. Por quê? Em vez de eles defender o nosso Brasil, foram defender a França, gente. Vocês votaram nesses pilantras para defender quem? O Brasil ou a França? Você mora na França, por acaso? Não, me responde. Nós tivemos há dias atrás Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff indo lá para a Rússia. Escondidos, na moita. Agora nós temos um manifesto assinado por um monte de pessoas, até a CUT. A CUT que defende aí, que diz defender os trabalhadores, né? Central Única dos Trabalhadores, está mais para Central Única dos Trambiques. Que foi que ela fez? Assinou esse manifesto também. Sabe o que esse manifesto está dizendo? Que você, trabalhador rural, tem que ser limitado, que você não pode ter uma grande fazenda, que você não pode competir no exterior, que você não pode exportar, que você não pode investir. Você tem que ser que nem a França. Pequenos agricultores em bloquinhos. Para que o Estado governe vocês, controle vocês. Olha para o país lá, o Emmanuel Macron tem a pior rejeição ali. Já quiseram expulsar ele. Foi a guerra dos coletes amarelos. O país passa por uma crise. E aí? É isso que vocês querem para o Brasil? Olha para onde eles foram. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Pedir apoio nos Estados Unidos. Fazer negócio com os Estados Unidos. A maior potência do mundo. Um dos países mais ricos do mundo. Um país que tem peso na economia mundial. Agora, para onde eles foram? Para um país que está em crise, onde o governante deles quis implantar o socialismo com uma ideia que parecia boa, que no fim das contas levou a França ao caos. E aí? Pergunto para vocês, quem é que está pensando no povo brasileiro? Aquele que busca um país sólido ou aquele que busca um país em crise? Fala para mim. Vocês conseguem captar a ideia, a noção da coisa? Esses camaradas aqui receberam seu voto para agir contra você, brasileiro. É isso que vocês estão vendo. Ao invés de eles defenderem a nossa Amazônia, eles querem entregar Bom, porque eles venderam. Tem que pagar a conta. Mas tá claro, gente. Bolsonaro se impôs, porque foi para isso que ele foi eleito, para defender a soberania do nosso território brasileiro. Sabe o que eu acho engraçado? Gleisi Hoffmann chamou uma vez aqui, repetiu o Paulo Pimenta também, né? Republiquetas de banana. E aí, Macron? Deixa eu perguntar para você, tem certeza que o Brasil é uma republiqueta de bananas? Quer encarar o Brasil? Você quer mesmo vir para a França? Ou para vir aqui? Você quer trazer intervenção aqui no Brasil mesmo? Lá na Amazônia? Vai lá. Para você ver com quantas bananas se faz uma republiqueta. Né? Vocês veem que interessante.
Né? É bacana isso. Quer dizer, gente, é irônico, é engraçado isso, né? Chamam o Bolsonaro de republiqueta, de banana, não sei o quê, mas na hora que o nó apertou, qual foi a postura do nosso presidente? Defender o que é nosso. Defender o que é nosso. Parabéns, presidente. Pela coragem, pelo empenho, pelo desempenho, pela atitude de fazer o que outros governos não fizeram, que é defender o patrimônio dessa nação. Seja ele na economia, seja ele territorial, seja ele onde for, na Amazônia, onde for. Brasil é nosso, não é da França. Isso aqui não é casa da França, não. Isso aqui é casa dos brasileiros. A França tem a Guiana Francesa ali do lado ali, da América do Sul, ali parece. Uma colônia, que eles fazem isso. Eles querem fazer com a Amazônia o que eles fizeram por aí no mundo inteiro. Igual a Inglaterra tá lá com as Ilhas Malvinas, que eram da Argentina, mas eles tomaram. Eles querem vir aqui tomar a nossa Amazônia e fazer ali a Amazônia francesa dele. Ei, quer fazer uma Amazônia francesa? Plante árvore aí no seu país, ô miserento. Só pra vocês terem uma ideia, para encerrar o vídeo, tá grande demais? Só pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem 61% de área florestada. A França tem 29%. O Brasil está 2 vezes acima da média, que é 31%. A França está abaixo, 1 ponto qualquer porcaria abaixo da média. O Brasil está em 29º no ranking de países que zelam pela sua floresta. A França está em 120º. Só uma molezinha para você ver como é que é. E só para a gente encerrar. Só dentro, ó, menino, estuda geografia. A gente diz a cada... Dentro da nossa Amazônia, aqui, Brasil, cabem 8 França dentro. Bom, dá para encerrar? Acabou, Zé Fini? Canal Brasil Notícias, e dá-lhe Bolsonaro, é 17 neles e acabou.